Continuação do estudo que nós estamos fazendo todos os sábados sobre Romanos. Nós fomos do 1, agora estamos no 11, que diz assim: a misericórdia de Deus para o povo de Israel. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço em nome do Senhor Jesus, guia-me por essa palavra. Não deixe que eu venha falar nada que não seja do teu Espírito Santo. Amém. Aí diz assim, Paulo diz: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Porque aqui no versículo anterior diz que Deus está de braços abertos, pronto para receber um povo rebelde e desobediente, né? Aí Paulo mesmo responde, é claro que não. Eu mesmo sou um israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Você sabe muito bem que as escrituras sagradas dizem naquele trecho que Elias acusou o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a Elias, né? Deus disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram a Deus de Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isso é por causa da graça de Deus. Então, não é só nós ou você que pensa que não adora outros deuses. Porque Deus está preservando a muitos, Deus está escolhendo a muitos que não adoraram a Deus de Baal, não adoram ao Deus de pedra, de barro, de bronze, de ouro, de prata. Qualquer Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Então Deus preservou ainda. E Elias achava que era só ele. Então, nós não devemos achar que é só nós que que obedecemos, que não adoramos a Deus, porque Deus tem muitas pessoas ainda que Ele preservou. A mesma coisa também acontece agora, diz, né? Porque Deus ainda existe um pequeno número daquele que Ele escolheu. Então é como a Bíblia diz, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aí diz assim, essa escolha se baseia na graça de Deus e não nos que eles fizeram. Então esse povo escolhido se baseia na graça e não pelo o que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que a pessoa faz, então não seria graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo de Deus escolheu. E os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Então, esse chamado aqui, muitos acham que é chamado só para ser pastor, para ser obreiro, para ser bispo. Não. Quando Deus, quando Jesus subiu ao céu, não existia título, cargos ainda destituídos na terra. Por quê? Existia o sacerdote, mas Deus falou que ia destruir o templo e construir em 3 dias. Porque o único pastor ali era Jesus. Os outros eram um discípulo que seguia ele, que aprendia com ele. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele diz: ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulo. Então, esse chamado é para mim e para você, que se batiza, que se conserta com Deus e que quer fazer sua vontade. Para você levar a palavra de Deus, para você ter algum dom de Deus, não precisa você ter um cargo. Porque Paulo mesmo diz, muitos têm cargos, mas não são, têm dons, mas não são profetas. Então, esse chamado aqui não é só para você estar dentro de uma igreja de 4 paredes. Não. Esse chamado aqui é para você fazer toda a vontade de Deus. Independente se você tem um cargo ou não.
independente se você tem um título ou não. E muitos são chamados e poucos os escolhidos, é os que estarão diante de Deus também. Porque não é um título que vai nos levar para o céu, não é uma pessoa pregar que ela vai para o céu. Os escolhidos são aqueles que realmente pregam, mas vivem o que pregam. Então, por isso que muitos foram chamados. Então, tem muitas pessoas chamadas. Muitas pessoas que se dizem carregar o nome de Deus, mas não vivem. Então, que nós estejamos no meio desses escolhidos. Desses que escolheu fazer a vontade de Deus. Que escolheu estar no centro da vontade de Deus. Dizer, os outros não quiseram ouvir. Tipo, pregavam a mensagem, mas não vivia. Aí diz assim, como diz a Escritura Sagrada, Deus endureceu o coração e a mente deles, deu olhos que não podem ver, deu ouvidos que não podem ouvir até hoje. E disse Davi, que nas suas festas ele seja apanhado e enganado, que eles caem e seja castigado. Deus faz com que ele fique cego e que fique sempre curvado debaixo do peso das suas dificuldades. Aí diz assim, agora eu pergunto, quando os judeus tropeçarem, será que eles caírem para nunca mais se levantarem? Para nunca mais se levantarem, né? Aí diz assim, é claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus fiquem com ciúme deles. Então, a Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes ele se levanta. Mas nós temos que fazer de tudo para que não venhamos cair no erro, no pecado, na mentira. Não devemos viver nessas práticas. Aí diz assim, o pecado dos judeus trouxe grande bênção para o mundo e sua pobreza espiritual trouxe riquezas e bênçãos para os não-judeus. Então, é como a gente leu hoje em Lucas lá, que diz assim, que virá pessoas virá pessoas de longe e sentaram no lugar daqueles que são judeus. Por quê? Porque não vigiaram, não estavam em vigilância quando o noivo veio. Então vai vir pessoas que nem obedeciam a palavra e vai sentar no lugar daqueles que tomavam a ceia, que diziam que estavam na vontade de Deus. Aí diz assim, então quando se completar o número de judeus que voltaram para Deus, a bênção será muito maior ainda. Aí diz assim, a salvação dos que não são judeus. Então, a salvação dos que não são crentes, que não creem em Deus. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for apóstolo dos não judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que são das minhas próprias raças, fique com ciúme e assim seja possível salvar algum deles. Então, por que Paulo estava dizendo isso? Porque os que eram judeus não estavam querendo fazer o que era agradável ao Senhor. E muitos dos que não eram judeus iam tomar o lugar deles. E eles iriam ficar com ciúme. Por quê? Porque eles não estavam na vontade de Deus. Porque quando os judeus forem rejeitados, o resto do mundo se tornarão amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? O que estiverem mortos receberão vida, pois os primeiros pão assado depois da colheita é dedicado a Deus. Isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E as raízes de cada uma árvore são oferecidas a Deus, e os galhos também são dele. Alguns galhos de oliveira cultivada foram quebrados. Então há muitas pessoas machucadas, quebradas, mas mesmo assim são de Deus. Mesmo assim, todo joelho se dobrarão, toda língua confessarão que Ele é o Senhor.
Aí diz assim, e um galho de oliveira brava foi executado nela. Então tem muitos ainda que vão ser transformados pelo poder de Deus. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira braba. Então, muitas pessoas arrogantes, bravas. Então, o Senhor vai quebrantá-las. O Senhor vai trazê-las. E agora toma parte da força. E agora toma parte da força na riqueza espiritual dos judeus. Então, não devemos rejeitar uma pessoa porque ela não é judeu, porque ela não é crente, porque todos são do Senhor. Não devemos levar em conta o seu tempo de ignorância, porque todos nós um dia fomos ignorantes. Pare, olha, pensa de onde você veio, o que você fazia, qual que eram os seus atos para você ver. Hoje ninguém diria que você era um judeu ou um crente. Aí diz assim, como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz. Então não devemos ficar orgulhosos nem desfazer dos outros, porque ele diz, nós somos somente galhos. Não é nós que sustenta a raiz, é Jesus. E a raiz que sustenta vocês. Então é Deus que nos sustenta. Aí diz assim, porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de dar lugar para nós. Aí ele diz, isso é verdade, mas lembre-se que eles foram quebrados porque não creram. Então, muitos serão quebrados, serão arrancados, porque não creram, porque não deram o devido valor, porque não quiseram ouvir, foram chamados, mas não quiseram ser escolhidos. Então não devemos ficar brincando de crente, diz assim. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Então não devemos se orgulhar da queda dos outros, se vermos escândalo com alguém que é do Evangelho, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, por que nós vamos se orgulhar da queda dos outros? Ah, o outro galho está quebrado, agora eu vou ficar no lugar dele. Não. Temos que orar por ele, temos que... E Paulo disse, ficar com medo, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. E diz assim, se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Então, pelo simples fato de nós desprezarmos aqueles que caiu, de dissermos, caiu porque está em pecado, tem que ter cuidado, porque Deus, ele pode nos castigar, porque nós estamos olhando para a vida dos outros, não cuidando da nossa. Diz assim, vejam como Deus é bom e também é duro. Então ele é bom, mas também ele é justo, ele é duro. Ele é duro para os que caíram. Ele é duro para os que caíram e bom para os que continuam sempre confiando na bondade dele. Se não, vocês também serão cortados. Então, todo galho que é cortado é aquele que não dá fruto. Foi o que nós lemos hoje em Lucas lá sobre a figueira, que Jesus, que é como um empregado, é como o patrão que disse ao seu empregado que ia cortar aquela figueira porque ela não estava dando fruto. O seu empregado falou, não, patrão, dá mais um ano para ela. Eu vou adubar, vou cuidar dela. E o ano que vem, se ela não der fruto, pode cortar. Então, Deus é duro com aqueles que não querem dar fruto, que andam na carne, que andam na mentira. Qual que é esses frutos? O fruto do Espírito que nós temos que dar. Lutar para que a gente venha dar frutos bons, testemunho bom, não andar na carne, segundo a carne, fazendo a vontade da carne. Diz assim, e se os judeus abandonarem a sua descrença, serão exertados na oliveira cultivada, pois Deus pode exertá-los de novo.
Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essas oliveiras cultivadas. Então, o Senhor Jesus, ele ainda zela por nós. Ele ainda pede a Deus por nós. Quantos de nós hoje, Deus, o Senhor Jesus está falando pro Pai, não dá mais um tempo para ele, para ela, para que ela venha dar bom fruto, para que ela não venha ser um galho quebrado, para que nós não venhamos sair da videira que é Jesus, né? Aí diz assim, a bondade de Deus para todos. Aí diz assim, meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade está, a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até o número completo de não-judeus venha para Deus. Então não adianta. Você pode ser arrogante ao ponto que você for. Deus, Ele vai te trazer de volta para casa. Nem que seja pelo amor, pela dor, Ele vai te trazer de volta para casa. E diz assim, e assim que todo o povo de Israel será salvo, como diz as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Então o Senhor tirará toda a maldade do seu coração, do coração duro. Ele diz assim, eu, Senhor, farei essa aliança com eles quando tirar os seus pecados. Aí diz assim, os judeus rejeitaram o evangelho, por isso que são inimigos de Deus. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque muitos que vão vir de longe vão tomar o nosso lugar, porque a gente conhece o evangelho, mas não vive. Temos que praticar todos os dias, fazer um exercício da nossa vida, o que estamos praticando, se está agradando a Deus. Eu já vi um ditado que diz assim, quando nós formos fazer qualquer coisa, nós temos que se perguntar, será que Jesus faria isso? Antes de fazer qualquer coisa. Porque nós temos que andar sempre na vontade de Deus para nós não sermos rejeitados. Para que Jesus não venha dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ah, Jesus, mas eu tomei sua santa ceia, apartai de mim que eu não te conheço. Ah, mas eu preguei o teu evangelho, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ah, mas eu fiz isso e isso. Então não é a igreja que salva, não é a religião que salva, não é você ser um pastor que salva, você ser um obreiro que salva, não é isso. Os seus frutos, as suas obras. Aí diz assim, os judeus rejeitaram o evangelho, por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus. Por que ele disse para o bem de vocês, os não-judeus? Porque muitos virão de longe e sentarão no lugar daqueles que tomaram a santa ceia. Aqueles que nem tomaram vão sentar e tomar o lugar daqueles que estavam. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aí diz assim, mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa da patriarca. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolheu abençoar. Mas no passado, vocês que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus, por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, que também passam a receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Diz assim, louvar a Deus. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizia as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor?
Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas para ele, tudo, e ele existe por meio dele para ele. A glória de Deus para sempre. Amém. Então essa é a palavra para o nosso coração hoje. A salvação é para todos. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então não deixe que outro tome o seu lugar. Vigie, ore, se santifique e que nós venhamos gravar essa palavra no nosso coração, para que nenhum outro venha tomar o nosso lugar. E não se alegre quando alguém cair, não, pelo contrário. Fique triste, fique com medo, como Paulo diz, porque Deus é bom para com aqueles que obedecem, mas duro para com aqueles que desobedecem.